Romanos 9, de 1 a 5. Vamos ler juntos? Vamos ler a palavra, assim diz. Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nosso desejo, Deus, é que o Senhor nos dê um coração como o de Paulo, que essa noite possamos aprender a clamar, a chorar, a orar por aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar então que a essência da fé está em crer em Cristo Jesus como Senhor, não em tradições ou origens, motivando-nos a clamar pela salvação de nosso povo. Nós estamos entrando agora no capítulo 9 e nessa próxima sessão, a quarta sessão do livro de Romanos, que é de 9 até 11. E para que a gente possa entrar, e talvez a dúvida aqui seja por que Paulo, de repente, começa a falar sobre Israel. Capítulo 9 de Romanos talvez seja um dos capítulos mais difíceis da Escritura, que tem mais debates e discussões, e é onde muita gente aqui talvez já até tenha saído no soco, batido um no outro, por conta de um texto como esse. Infelizmente, é um texto muito discutido. No entanto, a gente não pode perder a essência desse texto e entender o porquê que Romanos 9 ele é tão profundo, mas que nos mostra a grandiosidade, a soberania de Deus em salvar o ser humano. Olhando então para as primeiras sessões do capítulo de Romanos, tentando fazer uma retrospectiva em nosso estudo, capítulo 1 ao 3, Paulo fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ele começa a falar sobre isso, que ainda que os judeus eles tenham a vantagem por conhecer a lei, ainda que Israel tenha a vantagem de conhecer a lei, eles também estão debaixo do pecado. Ele diz lá então, Romanos 3, que não há um justo sequer. Não há ninguém que possa dizer que é uma pessoa justa. Capítulos 4 e 5 fala sobre Abraão e de que ele é o pai da fé, ou seja, os judeus não são salvos por simplesmente serem judeus. O israelita não é salvo por simplesmente ser da linhagem de Israel, mas se tiverem a mesma fé que Abraão teve, assim eles serão salvos. Se nós tivermos a mesma fé que Abraão teve, nós seremos justificados. Capítulos 6 a 8, e onde nós encerramos a semana passada, Paulo fala então sobre a importância da lei, de que a lei ela não serve para salvar. Então a lei ela não salva, mas ela serve para nos mostrar o que é pecado e, portanto, ela condena e nos revela que necessitamos de um Salvador. Então a lei de Deus, ela não salva, mas ela é perfeita, ela é agradável, porque ela nos revela que nós necessitamos de um Salvador por causa do nosso pecado. E por isso nós não devemos continuar pecando, mas vivendo por meio da fé. Tanto judeus quanto gregos necessitam da fé em Cristo. E ele então termina dizendo que nada, nem ninguém, nem mesmo tradições, nem mesmo a morte,
nem nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, se nós tivermos a nossa fé depositada em Jesus. Então, o capítulo 1 ao 8, ele está preparando para aquilo que ele vai falar agora do 9 ao 11, mostrando então para o seu público, que eram os romanos, que eram os judeus que viviam ali em Roma, mostrando então que eles, se tiverem a fé, a mesma fé que Abraão teve, se depositarem a sua fé em Cristo Jesus, nada os poderá separar do amor de Cristo Jesus. No entanto, surgem algumas perguntas. A gente conhece o Antigo Testamento, a gente conhece como Deus escolheu o seu povo por meio de Abraão, e de Abraão, por meio dos patriarcas também, surgiram então o povo escolhido que era Israel. Surgem algumas dúvidas. Se nada pode separar do amor de Deus, por que os judeus, por que Israel rejeitou Jesus quando ele apareceu? Eles estavam aguardando por tanto tempo que o Messias viesse e pudesse os salvar, e agora, quando Jesus aparece, eles simplesmente o rejeitam. E as promessas feitas aos judeus no passado, de que Deus os iria abençoar, de que eles seriam um povo eleito, um povo exclusivo, e agora como fica? Eles vão continuar então sendo salvos, ou na vinda de Jesus, como que fica essa situação entre os judeus e aqueles que crerão? Nós, por exemplo. Então é só o judeu que vai ser salvo, ou aquele que crê em Cristo Jesus? É por isso que então, no capítulo 9 até o 11, ele vai falar justamente sobre este assunto. Ele inicia então o seu capítulo 9, o seu argumento aqui, falando sobre a sua tristeza de saber que os seus irmãos, aqueles que deveriam crer em Cristo Jesus, eles estavam agora rejeitando a Jesus e por isso não serão salvos. Então no versículo 1 ao 3, nós temos ali Paulo começando a dizer: olha, digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Aquilo que Paulo vai falar no capítulo 9 é extremamente sério. Extremamente sério. E é um dos capítulos que nós também devemos prestar bastante atenção, porque fala a respeito de como nós somos salvos, de que forma nós somos salvos, e se realmente somos salvos ou não. Se realmente estamos depositando a nossa fé em Cristo Jesus ou não. Ele está dizendo: olha, eu digo a verdade em Cristo. Então, o que confirma aquilo que eu vou dizer agora é Cristo Jesus. Ele diz: a minha consciência é confirmada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo me revelou aquilo que eu vou dizer agora. E então ele diz no versículo 2, que ele tem grande tristeza e constante angústia em seu coração. Essa ideia de angústia em seu coração, a dor que ele cita aqui, é literalmente como se ele tivesse quebrado, não sei se você já aconteceu uma situação com você, mas como se tivesse quebrado um braço, e toda aquela dor de quebrar o braço até chegar em um médico. Não sei se já quebrou algum osso seu, mas se já aconteceu isso com você, sabe que essa dor é terrível. E chegar então até o médico, até ele colocar no lugar, ou algum corte, como um corte em minha mão que eu já tive, alguma situação assim terrível. Mas imagina que essa dor que ele está sentindo, ela não tivesse cura e não tivesse um médico para curar essa dor. Imagina que você tenha quebrado algum osso do seu corpo e não existisse alguém para colocar não existisse alguém para colocar o seu osso no lugar e você não tivesse... Acho que é a bateria. Tem esse aqui, entendeu? Bom, vou falando aqui, a hora que acabar.
É como se Paulo não tivesse cura, então, para o seu osso. E essa dor fosse uma dor constante em seu coração. Mas que dor é essa? Versículo 3 nos revela sobre qual que era essa dor, essa grande tristeza, uma constante angústia que Paulo sentia em seu coração. Versículo 3 diz: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Paulo então está colocando que, infelizmente, o povo eleito de Deus, aquele que era para ser a nação santa de Deus, aqueles que eram para permanecer na fé, eles infelizmente rejeitaram a Cristo Jesus. Eles se separaram do amor de Cristo Jesus. E então Paulo está dizendo: eu tenho uma angústia tão grande por vocês, porque quando o Messias veio, vocês rejeitaram o Messias. E eu me angustio, porque eu gostaria de ser amaldiçoado no lugar de vocês, para que vocês sejam salvos e eu não. Essa angústia que ele sente, né, ele diz: eu desejaria ser anátema, eu desejaria ser amaldiçoado, eu desejaria ir para o inferno, para que vocês, o povo que Deus escolheu, sejam salvos. Nós já lemos, mas eu quero ler novamente, lá em Êxodo 32, versículo 30 ao 32, se você quiser ir comigo lá. Êxodo 32, 30 ao 32. Êxodo 32, 30 a 32. Depois que o povo, logo que sai ali praticamente, Deus liberta, eles fazem então um bezerro de ouro. E o desejo de Deus ali era destruir este povo que tinha sido rebelde. E então Moisés, ele clama ao Senhor para que Deus não jogasse uma maldição tão pesada que destruísse destruísse o povo dele, Israel. Então 30 a 32 diz assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Este livro, que escreveste é o livro da vida, é o livro da salvação. E Moisés está dizendo: olha, se possível, Senhor, perdoa o pecado deles, mas me condene, me amaldiçoe, para que eles sejam salvos e eu seja condenado. Paulo está aqui colocando exatamente essas palavras e este sentimento do que Moisés teve. Moisés era o líder do Senhor, e Paulo está colocando aqui exatamente este mesmo sentimento de que, olha, Senhor, se possível, me amaldiçoe, para que o povo de Israel seja salvo. No entanto, nós sabemos que isso não é possível, porque infelizmente os judeus rejeitaram a Jesus, o amaldiçoaram, falaram que ele não era Deus, e estavam perseguindo os cristãos e os considerando como antipatriotas. Eles rejeitaram a Jesus e por isso, mesmo que fossem judeus, mesmo que tivessem o sangue de Abraão correndo em suas veias, não teria como eles serem salvos por rejeitarem ao Senhor. 1 Coríntios 12, 3, não precisa abrir, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 12, 3 diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está colocando aqui é: somente uma pessoa salva pode dizer verdadeiramente em seu coração que Jesus é o Senhor.
pois é o Espírito Santo quem revela a nós. E infelizmente, Israel então, o povo de Deus, estava rejeitando Jesus. Estava dizendo que Jesus não era Deus. Estava dizendo que Jesus, na verdade, servia a Beelzebul e não era o Messias que eles estavam tanto aguardando. Por isso, Paulo sente uma dor constante. Como disse, como se tivesse um braço quebrado, como se uma espada tivesse sido atravessada em seu coração, pois o seu próprio povo rejeitou a Jesus. E se possível, então, ele diz, eu trocaria a minha salvação para que o meu povo fosse salvo. No entanto, nem Moisés, nem Paulo poderiam de fato suportar o julgamento divino a favor de outras pessoas. Nem eles poderiam se salvar, quanto mais salvar outros. Somente Jesus, o único que é totalmente santo, poderia dizer isso. Deus, que eu seja amaldiçoado, para poder salvar, para que o meu povo seja abençoado. Gálatas 3,13, não precisa abrir também, mas quiser anotar, Gálatas 3,13, um texto tão maravilhoso, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somente Jesus poderia dizer que eu seja maldito para que o meu povo seja salvo. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Não tem como pedir ao Senhor para trocarmos a nossa salvação por outras pessoas. Não tem como pagarmos pelos pecados de outras pessoas. A salvação, ela é individual. Mas nós podemos e devemos sofrer e clamar ao Senhor para que salve os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa família, a nossa nação. No final, quero fazer uma aplicação mais específica sobre isso, mas vamos agora olhar um pouco para versículo 4 e versículo 5. Eu quero ler esse texto novamente, Romanos 9, 4 e 5, diz assim: Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Paulo aqui continua o seu argumento que ele iniciou lá no capítulo 3, versículo 1 e 2. Depois você pode verificar, ele está dizendo, olha, alguma vantagem dos judeus porque eles são circuncidados? Ele diz, sim, há uma vantagem. No entanto, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E agora Paulo começa a falar que os judeus têm sim privilégios, que Israel tem privilégios. Isso era bom. Porém, isso se tornou aquilo que, na verdade, era algo bom para os judeus, para Israel. Ele se tornou em algo ruim, se tornou em condenação, em mais condenação para eles. Paulo fala aqui de 8 privilégios: adoção, glória, alianças, lei, adoração, promessas, patriarcas e a linhagem do Messias. Nós vamos ver uma por uma agora. Primeiro, adoção. Os israelitas se tornaram o povo adotivo de Deus, quando Deus tinha salvo eles, então, do Egito. A ideia aqui, então, que Paulo está trazendo é que Israel ele se tornou o povo adotivo de Deus. Êxodo 4, 22 a 23, não precisa abrir, diz assim, quando Deus ele vai tirar, então, o povo de Israel ali do Egito. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho.
Então Deus está provando, Ele está colocando, olha, Israel é o meu primeiro filho. Israel é o meu filho adotivo. Os israelitas, então, se tornaram o povo adotivo de Deus. Não porque mereciam, não porque eram melhores do que outros povos, simplesmente porque Deus assim quis. Segundo, ele diz que eles receberam a glória de Deus. Israel tinha a própria glória de Deus ali, presente com eles no tabernáculo. Muito diferente do que nós temos hoje. Eles tinham a própria glória de Deus ali presente. Eles ainda não podiam ver Deus, mas podiam ver a manifestação da glória de Deus diariamente. Imagina isso. Êxodo 40, 34 diz que então uma nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Também diz que eles tinham as alianças. Israel recebeu então as alianças nas quais o Senhor prometera salvá-los. São 7 alianças que nós encontramos e todas elas apontam para Cristo. Primeiro é a aliança edênica, ou seja, a aliança ali no jardim do Éden. Depois, que está em Gênesis 1, 28 a 30 e 2, 15 a 17. A aliança adâmica, que foi a aliança que Deus fez com Adão. Gênesis 3, 14 a 19. A aliança noaica, ou seja, com Noé, ali antes da arca. Em Gênesis 8, 20 até 9 e 17. A aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão, ali em Gênesis 12, 1 a 3. A aliança mosaica, em Êxodo 20 a 23. A aliança davídica, aliança com Davi, em 2 Samuel 7. E a nova aliança, que é predita em tantos textos e está mais claro lá em Jeremias 31. Então esses textos eram claros em mostrar que Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo, que se eles o obedecessem, Deus iria os abençoar. Mas se eles não obedecessem ao Senhor, Deus os iria os amaldiçoar. E por isso, o quarto privilégio aqui é que eles tinham a concessão da lei. Eles tinham a própria palavra de Deus. Imagina que todos os outros povos ao redor tinham talvez outros livros de outros falsos deuses. Mas Israel em específico tinha a lei do Senhor, dada inicialmente ali em Moisés, com Moisés no Monte Sinai, e depois revelada de muitas maneiras. E lá em Deuteronômio 4, 13 a 14, eu vou ler, Deuteronômio 4, 13 a 14 diz: Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu sobre 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Então Deus dá a lei, mostra, vocês devem então cumprir a lei de Deus. O quinto privilégio, eles tinham a adoração no templo. Então, por meio da lei, Deus prescreveu para eles qual era a forma correta de adorar ao Senhor no santo templo. Diferente dos gentios que não sabiam, dos outros povos, não sabiam como adorar o Senhor. Então alguns falavam, olha, eu devo adorar ao Senhor, devo adorar ao grande Deus, a Moloque, como eles acreditavam, entregando o meu filho, meu primeiro filho, e matando o meu primeiro filho para adorar ao meu Senhor. Mas Deus revela, não é assim que vocês vão me adorar. Olha, nós vamos adorar os nossos deuses, como os gregos adoravam a Atenas, a Afrodite, cada um se deitando com o outro. Vamos nos amar. E assim eles achavam, o outro tipo de amor. Vamos nos amar e assim vamos adorar os nossos deuses. Mas Deuteronômio 12, 31 a 32 diz assim, Deuteronômio 12, 31 a 32.
não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não lhes acrescentem, nem lhe tirem coisa alguma. Então Deus está dizendo: olha, eu dei a lei para vocês e eu ensinei vocês a como me adorar. Vocês devem simplesmente cumprir isso. Enquanto outras nações talvez até desejassem adorar ao Senhor, mas estavam adorando de maneira totalmente errada. Sexto privilégio, ele diz sobre as promessas. Por meio dos profetas, Deus revelou aos judeus como eles seriam salvos no futuro. A promessa do Messias, a promessa da salvação, a promessa do novo céu e da nova terra e a promessa da vida eterna. Deus prometeu inúmeras coisas aqui a Israel e algumas delas se aplicam a nós também. Deus prometeu abençoar Abraão e por meio do seu descendente abençoar o mundo inteiro, lá em Gênesis 12. Deus prometeu a Israel ser o seu Deus e torná-los o seu povo, lá em Levítico 26. Deus prometeu que se qualquer pessoa o buscar, ele vai encontrar ao Senhor. Deuteronômio 4 diz isso. Deus prometeu proteção para todo aquele que diz que é filho de Deus, lá em Salmo 121. Deus prometeu que o seu amor nunca falhará, em 1 Crônicas 16. Deus prometeu a Israel que os seus pecados poderiam ser perdoados, sua prosperidade restaurada e a nação curada, em 2 Crônicas 7. Deus prometeu prosperidade a Israel pela obediência e destruição pela desobediência, em Deuteronômio 30. E Deus prometeu bênçãos para todos aqueles que se deleitarem na sua palavra. No Salmo 1, versículos de 1 a 3. Deus também prometeu, por fim, que enviaria um Salvador, que resgataria o seu povo da maldição do pecado e esmagaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3, 15. Então Deus, por meio da lei, fez inúmeras promessas e o povo, aquele que obedecesse ao Senhor, deveria crer nessas promessas. Deus também deu o sétimo privilégio, os patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, também vêm de Israel. E como nós vimos no capítulo 4 de Romanos, Abraão é o pai da fé. E somente pela fé nós podemos ser abençoados como Abraão. E nós então nos tornamos filhos de Abraão pela fé que ele teve. Então nós, ao cremos em Jesus, ao depositarmos a nossa fé, também temos Abraão como nosso pai, o pai da fé. E por fim, o oitavo privilégio, eles tinham a linhagem do Messias. Jesus teria que ser judeu, Jesus teria que ser filho de Abraão, Jesus teria que ser filho de Davi. Portanto, Jesus, ele foi tudo isso, foi um judeu convicto e guardou toda a lei. Cada palavra, cada vírgula da lei, Jesus cumpriu. E Mateus 1 já começa mostrando que Jesus, de fato, é filho de Abraão, filho de Davi. Jesus foi um judeu. Eles tinham essa linhagem. Eles eram, poderíamos dizer, como irmãos de Jesus, nesse sentido de sangue, mas não creram em Jesus. E, portanto, Paulo encerra, então, o seu argumento falando sobre Jesus. Esses privilégios em si não garantem salvação alguma. Por isso que Paulo encerra, dizendo que lá no final, que a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo,
de tudo, bendito para sempre. Amém. O que Paulo está colocando aqui é que os privilégios em si não garantem salvação. Não é porque eles tinham todos esses privilégios que eles poderiam dizer, somos salvos. Seria uma bênção para nós, por exemplo, sermos judeus. Mas isso não ia garantir salvação alguma a nós. Seria uma bênção ter todos esses privilégios. Conhecer a lei desde a infância, poder ser criado já meditando na palavra de Deus, já conhecendo toda a Torá, todos os 5 livros da Bíblia, decorando os salmos, seria uma bênção tudo isso. Seria uma bênção guardar toda a lei desde a infância, mas não é isso que garante a nossa salvação. Por meio de quem então nós temos a salvação? Atos 4,12 diz claramente que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Por amor à pátria, Paulo, ele poderia ter negado a Cristo. Ele poderia ter falado para os judeus, para os seus irmãos, olha, continuem seguindo a sua religião, continuem adorando ao Senhor, e aí vocês vão ser salvos. Mas não. Paulo, ele encerra o seu argumento provando que Cristo Jesus é o Senhor e não há salvação em nenhum outro. Paulo não nega Cristo, ele reforça que Jesus é Deus acima de tudo e é bendito para todo sempre. Amém. Isso significa então que nós devemos adorar Israel, que nós devemos acreditar que todos eles serão salvos por serem filhos de Abraão, por terem esses privilégios? Não. Isso significa que nós devemos ter dor no coração, por saber que aquele povo que um dia foi povo de Deus, agora está em rebeldia contra Deus. Não aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles aguardaram o Messias por tanto tempo, e quando Jesus veio, o coração deles, não estava preparado, estava endurecido, porque eles não conseguiram enxergar Jesus como seu Senhor. Apesar então de lamentar pelos judeus, Paulo não volta à religião judaica. Ele permanece crendo em Jesus como Deus. E ora então para que eles também creiam nisso. A única forma então de salvar um país, de salvar uma cultura, de salvar familiares, de salvar amigos, não é nos adequando aos seus pensamentos, nos adequando à cultura, nos adequando à filosofia daquele lugar, mas provando que Jesus é Deus. E o que Paulo está fazendo aqui é justamente isso. Meus irmãos, por mais que eu seja seus irmãos, por mais que eu tenha o mesmo sangue que vocês, eu quero provar para vocês que não há salvação a não ser por meio de Cristo Jesus. E se vocês não o aceitarem, vocês serão condenados. Há muitos missionários que vão para outra cultura e começam a misturar o evangelho com o que aquela cultura, com aquele país crê. Eles deixam Jesus de lado e pregam um evangelho que não ofenda tanto a cultura. Isso acontece em qualquer lugar. Qualquer pastor, como a gente estava conversando ali fora com o seu João, muitos pastores que têm deixado de pregar a Bíblia para poder agradar as pessoas, para poder agradar a cultura, misturando as religiões. Muitas das coisas, por exemplo, que acontece em muitas igrejas por aí, vem do candomblé, vem do espiritismo, vem do misticismo, e não vem da própria palavra de Deus. São igrejas que misturam a cultura para poderem serem mais aceitos. No entanto, irmãos, a única forma de amar um povo é pregar o verdadeiro evangelho, mesmo que seja contra o pecado daquele país ou daquela cultura.
Paulo, no entanto, continua amando o seu povo. Se formos trazer para o nosso contexto, já fazendo aplicação para os nossos dias atuais, nós poderíamos dizer o mesmo sobre o nosso Brasil. Muitos dizem, que o Brasil é um país cristão. No entanto, a maioria dos brasileiros são católicos. 51% da população se declara católica. Apenas 26% se declaram evangélicos. E desses 26%, imagina quantas igrejas e quantos desses evangélicos que declaram evangélicos de fato são cristãos verdadeiros. Mas é interessante se pensar que a religião católica saiu de onde? Do cristianismo. Do verdadeiro cristianismo, lá do século I e século II. Não sei se você já estudou a história da igreja, mas eu gosto bastante sobre a história da igreja. E lá pelo século III, principalmente através do imperador Constantino, as coisas começaram a piorar. E a igreja começou a adicionar outras filosofias de outras culturas, principalmente dos romanos, dentro da igreja, e adicionar doutrinas falsas. Isso, irmãos, acarretou em séculos de história, até chegar ao que nós temos da Igreja Católica hoje. No entanto, olha que interessante, se nós formos pensar, a Igreja Católica, ela tem toda a história da Igreja. Eles se dispersaram, mas ainda tem toda uma história por trás que eles permaneceram. Eles têm os pergaminhos antigos no Vaticano. Todo o pergaminho antigo, todos os escritos originais da palavra estão lá no Vaticano, guardados. Então eles têm a palavra de Deus inicial ali, escrita por muitos dos copistas do século I e século II. Eles têm a palavra também. Se você for pegar uma Bíblia católica, muito do que está ali, a maioria, é conforme a nossa palavra. Adicionada, adulterada, mas ainda assim, se qualquer católico pegar a palavra que ele tem em sua casa e ler, ele vai entender que ali só há uma salvação por meio de Cristo Jesus. Eles têm o sacerdócio, todo esse respeito pelo sacerdote, tem a tradição, que eles tanto falam sobre a tradição. Eles têm os pais da fé, como alguns que foram excomungados da igreja, mas que hoje são até tidos como santos, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que pregaram a palavra verdadeiramente, lutaram contra as falsas doutrinas, e os católicos hoje têm como santos. Tem as igrejas construídas de uma forma maravilhosa, que contam a história da Bíblia e da igreja. Eles têm tudo isso. Uma criança que nasce em um lar católico vai ouvir falar de Jesus desde a sua infância. Vai ver a imagem de Jesus, crucifixos de Jesus ali desde a sua infância. Eles têm os seus privilégios, mas uma coisa não tem. Eles não têm a fé verdadeira em Cristo Jesus. Pois eles creem em um Jesus muito frágil, apenas um filho de Deus, mas não sendo o próprio Deus. Vivem uma vida religiosa vazia, sem a fé verdadeira. Não acreditam que nós podemos orar direto ao Pai, e por isso oram aos santos, e consideram uma simples mulher abençoada por Deus como mais importante que o Salvador Jesus Cristo. Acredito que o Papa, a Igreja e a tradição católica têm mais autoridade que a própria palavra, e por isso rejeitam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Por que estou falando tudo isso? Porque a maioria do nosso povo, 51%, são católicos, se declaram como católicos, ou vêm de igrejas católicas. E isso deve nos angustiar, de saber
que a maioria dos nossos irmãos brasileiros estão seguindo uma doutrina falsa, achando que são cristãos, achando que estão sendo salvos, achando que estão adorando a Deus, achando que estão na igreja de Cristo, achando que a sua fé é verdadeira, mas são enganados por doutrinas falsas. Nós devemos fazer o quê? Orar por eles, pregar o verdadeiro evangelho, clamar para que Deus salve as suas vidas. Nós não podemos juntar as religiões. Hoje é até difícil nós juntarmos igrejas evangélicas, pelo que as igrejas evangélicas fazem por aí. Pois a nossa religião, a nossa fé é a única e verdadeira. Mas o que nós devemos fazer? Orar, nos angustiar por nossos irmãos brasileiros nesse sentido, não nossos irmãos na fé, mas nossos irmãos brasileiros. Orar pelos nossos compatriotas, porque eles não estão seguindo a verdadeira fé. Como então essa angústia de Paulo pelos seus irmãos israelitas reflete então o nosso amor, o seu amor pela sua família, pelos seus amigos, pela cidade de Cocal, pelo nosso Brasil? Você sente tristeza por saber que há parentes seus que não aceitaram a Cristo e vão para o inferno? Ou isso para você já virou algo normal? O que você pode fazer por isso? Tem duas opções: ficar calado, deixá-los ir para o inferno, ou clamar a Cristo, pregar o evangelho verdadeiro e fazer o seu papel para que eles conheçam do amor de Jesus, se arrependam e sejam salvos. Como nós já estudamos no capítulo 8, nós devemos crer que Deus é quem elege, é Deus quem escolhe quem será salvo, mas isso não significa que nós devemos ser arrogantes, de olhar para alguma pessoa e falar assim: não, eu já preguei o evangelho, ele não é eleito, ele não é povo de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque nós não sabemos quem é eleito ou não. Nós não sabemos quem é salvo ou não, e quem vai ser salvo ou não. Significa que nós devemos ser humildes e pregar o evangelho constantemente para que aquela pessoa seja salva. A gente pode dizer: já preguei o evangelho para aquela pessoa e ela não creu, ela não se arrependeu, então eu vou pregar para outro e ela que vá para o inferno. A gente não pode dizer isso. Nós devemos clamar para que Deus salve aquela vida. E o nosso coração deve ser como o coração de Paulo, como o coração de Moisés. Deus, se possível, se fosse possível, me mande para o inferno, para que aquela pessoa seja salva. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós colocamos nossos joelhos diante do Senhor, para orar por aqueles que nós conhecemos, que não são salvos, pode ser que Deus atenda o nosso clamor e salve aquela pessoa. Se você tem algum amigo ou familiar, fale Jesus, para ele não só uma vez, mas o tempo todo, clamando a Deus, lamentando quando ele endurecer o seu coração para ouvir a palavra, mas crendo que a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar coração de pedras e o salvar. Ore também pela nossa cidade, pelo nosso país, por aqueles que estão próximos de nós, para que sejam salvos por Jesus, para que haja uma transformação real. É pouco provável que todos irão se converter em nossa cidade, mas ainda assim, nós devemos clamar para que eles possam ser salvos e viver o verdadeiro evangelho. O nosso sentimento, então, a gente tem que sair daqui com este sentimento, desejando sermos amaldiçoados, para que o nosso próximo seja salvo por Jesus. Mas nós sabemos que nada pode nos separar do seu amor.
Então nós não podemos ser mais amaldiçoados, porque Cristo Jesus já foi amaldiçoado em nosso lugar. Mas o sentimento deve ser esse: Senhor, que eu possa pregar o Evangelho a todos, que eu possa realmente viver o verdadeiro Evangelho para que pessoas sejam salvas. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse texto tão maravilhoso, obrigado porque nós podemos compreender a Tua Palavra. Ó Deus, o sentimento de Paulo, ele mostra o que é um verdadeiro cristão. Aquele que entende que o sacrifício de Cristo Jesus nos liberta de todos os nossos pecados, nos salva do inferno. Ó Deus, nos ajude a não ter um coração arrogante, de acharmos que por sermos eleitos, por sermos predestinados, por sermos salvos, somos melhores do que aqueles que não são salvos pelo Senhor. Que nós possamos ser humildes e clamar ao Senhor dia e noite para salvar pessoas, para salvar almas, para tirar vidas das trevas, trazer para a Sua maravilhosa luz. Meu Pai querido, que nós tenhamos esse clamor ao encontrar com qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa em casa, nossos familiares, os nossos parentes, que aqueles que ainda não vivem o verdadeiro Evangelho, te peço, Pai, que o Senhor nos dê a ousadia de pregar, de crer que o Senhor é poderoso para salvar e para transformar esses corações. Ó Deus, nos ajude a pregar o verdadeiro Evangelho, a pregar sobre Cristo Jesus. Nos ajude, ó Pai, a clamar ao Senhor para que aqueles que não são salvos realmente entreguem as suas vidas a Ti. Que esse seja o nosso sentimento, mas que possamos também nos alegrar porque somos salvos. Nos alegrar porque o Senhor nos salvou. Nos alegrar porque temos a redenção em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém? Meus irmãos, a Priscila me avisou que sobrou um pouquinho da janta de ontem. Então, se você quiser ficar, ela vai esquentar ali. Se você quiser ficar para ter esse momento de comunhão, fique à vontade, tá bom? E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.